Hi guys, how are you? Are you fine? I'm fine, but I miss you every day. But well, our class today is on page 26 and 27 of the student's book. And for this class, I would like to show you my house. I live in a guest house near shopping Curitiba. And in this guest house, there are about 26 or 27 bedrooms. Ok? Bedroom, bed, cama, room, quarto, cômodo, peça da casa. Então, gente, eu vivo em um pensionato, uma hospedaria, que tem entre 26 e 27 quartos aí. E quarto, em inglês, é bedroom, que foi o que eu falei para vocês. Então, para nossa aula de hoje, eu vou mostrar esse pensionato onde eu moro, vou mostrar o meu quarto para vocês. Então, nós vamos aprender alguns cômodos, vamos aprender algumas coisas que tem numa casa, e vocês têm isso nas páginas 26 e 27 do Student's Book. Eu vou mostrando as coisas para vocês, vou falando em inglês, e algumas eu vou falar em português, e justamente essas que eu falar em português, anotem num ladinho aí na apostila, porque vai ter uma atividade extra com base nessas palavras que eu vou estar falando em português para vocês, então vão anotando elas, ok? Então, come on guys! This is my bedroom, and I have a single bed. Single bed. I don't have a beliche or a double bed. I don't have a closet, but I have two guarda-roupa. I don't have a dresser, but I have a desk. Desk. My desk has one gaveta. Okay? This is my bedroom. And this part is my office. Now you will know the guest house. On this wall there is a picture. We have a garage in the andar inferior. Here is the garage. In the garage we have a mirror. Now, going up the escadas, we arrive at the middle floor. Here we have 3 refrigerators and the living room. In the living room we have an armchair, a sofa, and a television. Okay, sofa, armchair. We don't have dining room, but here is the kitchen. In the kitchen we have 1 table and two chairs, a microwave, and a stove, and 1 oven. Oven, okay? Oven. Well, and here we have a cupboard with some plates and some bowls.
plates and bowls in the cupboard. And this is the kitchen, and this is the living room. We don't have dining room. Well, still on the middle floor, we have a bathroom, toilet, with a sink, three shelves, and a shower. Okay? 3 shelves. Now we go to the andar superior. More escadas. And here we have the lavanderia and the sacada. We don't have a quintal, but we have a small jardim. Let's come back to the class. E aí, gente, gostaram de conhecer a minha casa? Meu quarto, na verdade, né? Porque a casa não é minha, o quarto que eu aluguei aqui. Bom, gente, mostrei pra vocês, né, o pensionato, guest house. Agora eu quero fazer algumas considerações, porque eu fui falando em inglês, falei algumas palavras em português, vocês já vão entender por quê. E eu quero falar algumas coisinhas acerca do que eu falei lá das peças e das coisas que tem na casa. Eu falei pra vocês, na parte que eu falei da sala de estar, que é living room, eu falei dining room. Dining room é a sala de jantar, tá? Que aqui no pensionato a gente não tem. Então, living room, sala de estar, dining room, sala de jantar. Certo? O que mais? Outra coisa que eu preciso que vocês foquem bastante é a diferença entre quarto e banheiro. O quarto é bedroom, com D, né? Bedroom. E o banheiro é bathroom, bathroom, com T. Então, é bedroom e bathroom, certo? Não vão confundir. Senão, vocês falam que estão indo num lugar, estão indo em outro. O que mais que eu gostaria de falar para vocês? Lá no banheiro, falando em banheiro, eu falei para vocês que tinha 3 shelves. 3 shelves. Shelves são prateleiras, é plural. E é o plural de uma palavrinha que no singular do inglês é shelf, tá? Então, vou pôr aqui para vocês. Shelves é plural e shelf é singular. Vejam que o shelf não recebeu um S. A gente tirou esse F e colocou um V-E-S, tá? Então, é um plural irregular. Se fosse regular, era só pôr o S lá no final. Então, marque um asterisco aí para não esquecer isso. Agora, sobre as palavrinhas em português, vamos ver. Antes disso, eu falei dresser. Dresser é cômoda. Eu não tenho uma cômoda. Eu falei, I don't have a dresser. Eu não tenho uma cômoda. E aí eu falei, but I have a desk. Desk é escrivaninha, tá? Isso não tem aí no livro de vocês, mas vendo os objetos, vocês iam definindo o que eu estava falando em inglês. Então, dresser é cômoda. Agora sim, vamos falar das palavras em português. Vocês anotaram essas palavrinhas aí, vocês vão tirar 10 minutos e pesquisar como é isso. Todas essas palavras aí vão ser 11 no total. Vocês vão anotar em inglês, certo? Em 10 minutinhos vocês fazem isso, gente. E no final vocês mandam um áudio com a leitura dessas 11 palavras para mim,
tá bom? Então, essa é uma das atividades extras de hoje. Feito isso, passado esses 10 minutos que vocês traduziram essas palavras e mandaram um áudio para mim, vocês vão fazer as atividades 1, 2 e 4 do Student's Book, ok? Mais uns 25 minutinhos aí para fazer isso. Combinado? Então, façam esses exercícios do Student's Book 1, 2 e 4, são 3 exercícios ali, mais o exercício extra, que é das palavrinhas lá que vocês anotaram em português, até eu coloquei em laranjadinho no vídeo anterior, para ajudar vocês. Tá bom? Qualquer dúvida eu espero mensagem, podem ligar também, ou podem escrever no WhatsApp, o que vocês acharem melhor. E aí passem para o próximo vídeo para darmos continuidade na aula. Nós vamos falar um pouco de how many, how much, qual a diferença, quando a gente usa, certo? Então, até daqui a pouco, gente. Bye, bye! Alguma dúvida, pessoal, nos exercícios anteriores, no 1, no 2 e no 4 da apostila? E em relação às palavras que vocês precisaram procurar em inglês? Não? Qualquer coisa eu tô esperando vocês se comunicarem comigo, hein? Agora, como eu disse no vídeo anterior, nós vamos falar sobre how many e how much, ali na página 26 do Student's Book, certo? Esse how many e o how much é quando a gente quer perguntar quanto de algo. Quantas cadeiras, quanto dinheiro, quanta energia, certo? Então, o que vai diferenciar os dois? Ali na apostila de vocês está falando. O how many é countable, para tudo que é countable, ou seja, contável. Então, tudo que a gente consegue contar efetivamente, nós vamos usar how many quando queremos perguntar quanto. Então, tem um exemplo ali. How many rooms are there? Quantos quartos há? Quantos quartos existem naquele hotel, naquela casa? How many rooms are there? Então, quartos é uma coisa que a gente consegue contar. 1 quarto, 2 quartos, né? 1 room, 2 rooms. Então, quantas peças pode ser também, quantas peças, quantos cômodos. Esse room pode ser tudo isso. Então, how many a gente consegue contar. Aí ali tem exemplos de respostas. There are a lot of rooms. Há vários, há muitos quartos, né? There aren't many rooms. Não há muitos. Não há muitos cômodos. Ou there aren't any rooms. Não há nenhum cômodo. Certo? Então, how many é countable. E o how much é uncountable, incontável. Então, coisas que a gente não consegue contar, quando queremos perguntar, nós vamos falar how many. Ali o exemplo é electricity, que é eletricidade. Então, how much electricity do you spend? Quanta eletricidade você gasta? Você sabe que gasta uma quantidade de eletricidade por mês, mas você não consegue contar e falar, eu gasto 1 eletricidade, 2 eletricidade. Vocês sempre vão utilizar uma palavra que especifica essa quantidade, mas não é a eletricidade em si que vocês vão estar contando, certo? Então, do mesmo jeito ali do lado, tem frases que respondem essa pergunta. I spend a lot of electricity. I don't spend much electricity. Então, a primeira ali, eu gasto muita eletricidade. A outra, eu não gasto muita eletricidade. Aí vamos usar o much e não o many, como estava lá na parte de cima. Ou I don't spend any electricity. Vejam a diferença aí nesses quadradinhos na página 26, que o lot of e o any nós podemos utilizar tanto quando a pergunta é how many, quanto how much, certo? Se a gente quer falar que tem muito ou que não tem nenhum, nós podemos usar o lot of e o any. Agora, se nós vamos falar o muito, realmente, se é countable, nós usamos o many. E se é uncountable, nós usamos o much. Certo, gente? Para fixar bem isso agora, vamos fazer um exercício lá na página 27, o exercício 5. Então, vocês têm ali algumas frases e vocês vão perguntar
com how much ou how many. A primeira ali, por exemplo, mirrors are there in your house. Então, quantos espelhos há na sua casa? Espelho é algo que a gente consegue contar, né? 1 mirror, 2 mirrors, 3 mirrors e assim por diante. Então, contável, how many. A próxima ali é water. Water do you usually drink? Quanto de água você costuma beber, né? Então, a água em si, a gente não consegue contar uma água, 2 águas, 3 águas. A gente pode contar copos de água, garrafas de água, mas a água, não. Então, ali é how much water do you usually drink? Certo? Fiz 2 com vocês. Agora, vocês dão sequência ali. Mais 10 minutinhos, vocês finalizam o exercício 5. E aí, vocês já passam para o 6. Porque o 6 fala assim, ask the questions in exercise 5. Essas mesmas perguntas do exercício 5, vocês vão fazer as respostas do lado do exercício 5 mesmo, tá? Então, mais uns 20 minutinhos ali para vocês responderem as perguntas do exercício 5. Façam isso, 30 minutinhos aí de atividade de how many, how much. Qualquer dúvida, me chamem. E passem para o último vídeo que nós vamos ter mais atividades e vamos finalizar a aula, ok? Até daqui a pouco. Estão firmes aí? Estamos quase acabando a aula. Respirem fundo, já vai terminar. O que nós vamos fazer agora? Isso se vocês não têm dúvida. Tem dúvida, escreve para mim lá, não fica guardando a dúvida, senão esquece e não pergunta mais. Então, eu gosto que vocês me perguntem as coisas, tá bom? Então, podem perguntar. Pra gente finalizar a aula de hoje, peguem uma folha do caderno aí, um caderno, vocês vão anotar as atividades extras, tá? Além daquela das 11 palavrinhas lá e o áudio das palavrinhas em inglês, nós vamos ter mais 3 atividades extras. Uma é bem facinho, anotem aí então. Vocês vão pesquisar uma outra palavra para sofá em inglês. Eu falei o sofa e tem mais uma, talvez mais que uma, vocês vão pesquisar qual é ou quais são essas outras palavras que representam sofá em inglês. Essa é a primeira. A segunda, eu tinha falado para vocês que bedroom, bed é cama, room é peça, quarto, cômodo, né? Então, bedroom, quarto. Vocês vão olhar agora 3 palavras, eu até vou anotar elas aqui, e vão dizer para mim quais outras palavras a gente tira de dentro dessas palavras aqui. A primeira é dresser, que é cômoda. Que palavra a gente pode tirar de dentro dessa palavra? O que mais que dá para lembrar do inglês dentro de dresser? A próxima é bathroom, que é o banheiro. Bathroom, o que sai daí dessa palavra? E a outra é cupboard. O que sai de dentro dessa palavra aqui? Tá? Às vezes vai sair uma só, às vezes vai sair mais de uma. Vocês vão anotar aí. Pode anotar em inglês mesmo. Quais outras palavras a gente tira de dentro dessas 3? E o último exercício extra, mas não acabou ainda, vai ter mais um depois desse, então não pausem o vídeo, vão fazer outra coisa, calma, respira e continua assistindo, tá acabando. O último extra é, vocês vão diferenciar o bathroom do toilet, certo? Qual a diferença entre eles, quando usa um, quando usa outro? Existe alguma outra palavra, além dessas 2, que representa banheiro? Então, vocês vão pesquisar isso também. Então, a diferença de bathroom e toilet e se existe mais, além dessas 2 aqui, certo? Esses 3 exercícios extras aí. Aí, vocês vão fazer o exercício 7, que eu acho o exercício mais legal da aula de hoje. Vocês vão escrever no caderno, pode ser junto com esses exercícios extra aí. Write on a piece of paper, escreva num pedaço de papel, o caderno. The things you have in each room. As coisas que você tem em cada cômodo. Quais cômodos? O que você tem lá no seu bedroom, no seu quarto, in your kitchen, na sua cozinha, in your living room, na sua sala,
In your bathroom, no seu banheiro. Professora, eu moro num pensionato igual a professora, só tenho um bedroom, não tenho as outras coisas, não vou fazer atividade. Não, então você vai escrever para mim o que você gostaria de ter, se você tivesse uma casa completa, que tivesse tudo isso aí, tá? Não adianta querer fugir, escapar do exercício que não tem jeito, não tem essa alternativa. Então, gente, vocês vão gastar aí mais ou menos uns 20 minutinhos nas pesquisas dos 3 exercícios extra, mais uns 20 minutinhos para escrever tudo que tem aí nos cômodos da casa de vocês. Qualquer dúvida eu estou disponível. Uma dúvida que pode surgir é assim, professora, eu tenho que escrever só objeto que seja móvel, né? No meu banheiro tem lá um armarinho e as coisas que eu vi na aula hoje. Não, vocês podem escrever lá, tem um creme de cabelo, uma escova, certo? Então, vocês podem escrever esses outros objetos também, tá bom? Então, caprichem aí nesses exercícios. Quantidade de palavras que vocês vão escrever eu não vou estipular, mas não sejam preguiçosos, tá? Quanto mais vocês colocarem, mais conhecimento vocês têm, vai agregar para vocês. Então, coloquem lá bastante coisinhas, bastante coisas que tenha nesses cômodos, e qualquer dúvida eu fico esperando vocês escreverem ou ligarem para mim, certo? Bye bye and see you next week.